dados, só para a gente ter uma noção do que significa o inglês. Então, ele não é a língua oficial. Os Estados Unidos não têm uma língua oficial. Isso, para mim, era eu não sabia. O inglês é uma língua de fato, né? Ele serve para usar em legislação, regulamentações na corte. É o terceiro idioma mais falado no mundo. Se vocês me perguntarem quais são os dois primeiros, tá difícil saber, porque a internet está confusa. Ela está começando a colocar como segundo o espanhol, na frente do hindu. Então, por isso que eu me omiti de colocar aqui, né? É o idioma mais estudado, o idioma estrangeiro mais estudado, e é usado em cinema, internet, etc. Né? Aqui nós vemos, de todos que falam inglês, que são o país, vamos dizer, a língua oficial é o inglês, nos Estados Unidos representa 67,2%. Agora tem um dado muito importante que eu descobri outro dia, também há pouco tempo. O número de pessoas que falam inglês na China é maior do que o número de pessoas que falam inglês na Inglaterra inteira. Tem mais inglês que é falado na China do que na Inglaterra, pelo número de população. Então, quer dizer, isso aqui é só mostrando o idioma oficial. Nós não estamos falando na abrangência do idioma inglês, né? Eles dizem que 700 milhões de pessoas usam inglês regularmente, 377 é a língua mãe, usado em mais de 100 países, e é comparado como latim, antigamente, a importância do inglês. Uma entre 4 pessoas fala inglês em algum nível. Né? Bonita essa foto, né? Para que as pessoas usam inglês? Então, para muita parte científica é usado, parte médica, todos os livros praticamente são usados. 75% das correspondências do mundo são escritas em inglês. As informações eletronicamente guardadas, essa até que é um pouco, 8% ainda. 200 milhões de pessoas. Na internet, 39% das pessoas que se comunicam pela internet se comunicam em inglês. É um número bastante expressivo, né? Aqui nós vemos, então, ali 39% e os outros idiomas, quer dizer, ninguém chega muito perto, quer dizer, o japonês, né? Quando nós estamos falando de tecnologia, então nós não vamos nos assustar com essa parte. Quantas pessoas estão aprendendo inglês? No ano 2000, eles estimavam que mais de 1 bilhão de pessoas estavam aprendendo inglês. E eles acreditam que esse número em 2016 vai chegar a 2 bilhões de pessoas. A própria China, através de um conselho, mostra que tem mais de 1 milhão de alunos estudando anualmente inglês. E o Chile começou a implementar um programa que agora as escolas vão ser completamente bilíngues, para que todos os chilenos possam ter como segundo idioma mesmo a língua inglesa. Na Califórnia, 90%, isso são estatísticas que nós estamos buscando através da própria internet. Então, como nós temos muita presença dos hispanos aqui, eles nos mostram que 90% dos hispânicos, nas filhos que nascem aqui, eles começam gradualmente a mudar para o inglês, a um ponto que de repente só metade vai falar espanhol, e já numa próxima geração você pode esquecer o espanhol, porque eles vão ser menos fluentes em inglês. Quando eu comecei esse trabalho, na verdade, nosso trabalho de difusão do espiritismo em inglês começou há 16 anos na Inglaterra.
Nós fazíamos parte de um grupo espírita lá, que só trabalhava em inglês, fizemos todos sempre esse trabalho aqui. Quando viemos para os Estados Unidos, há uns 13 anos atrás, é que nós não encontramos a mesma coisa que tínhamos na Inglaterra, nesse grupo. Nós tínhamos grupos mistos, ou português, uma reunião em inglês, ou espanhol, uma reunião em inglês, ou puramente espanhol, ou puramente português. E quando eu fui morar em Miami, mas sempre com essa mentalidade, não, a gente tem que difundir o inglês, espalhar o espiritismo em inglês, né? E tinha um colega nosso lá, que é também da diretoria, que aí eu fazia parte de um centro em espanhol. E eu vivia discutindo com ele, não, mas o centro é todo espanhol, a gente tem que fazer o trabalho em inglês. Depois eu dei a mão à palmatória, eu falei, você tem razão, porque eu que sou a primeira a defender que a gente tem que difundir o inglês, o espiritismo na língua local. A língua local de onde eu morava lá, Miami, era o espanhol. Não era inglês. Mas a gente tinha que ter um trabalhinho em inglês também. Então eu falei, você tem razão, vamos trabalhar o espanhol. Mas foi lá, entre os hispanos, que eu fiz assim, tive um breakthrough, né? Tive a revelação. Que eu comecei a descobrir que os hispanos, a maioria dos hispanos que estavam lá, não sabiam ler espanhol. E eu falava, eu que era uma pobre mortal, sabia? Como assim? Ah, não, porque a gente já está aqui há muito tempo, muita gente que vem de Cuba, já na faixa dos seus 40 e pouco, não era jovenzinho, não. Eu chegava, às vezes eu ia distribuindo o livro dos espíritos, assim, aí as pessoas vinham falando, mas não tem esse livro em inglês? Porque aquele negócio é justamente o que fala esse slide. As pessoas ficam proficientes no idioma espanhol, na sua casa, porque é o idioma que é falado, que é a mesma coisa que eu tenho em casa com meu filho. Ele fala perfeitamente português, até lê um pouquinho, mas não escreve absolutamente nada, não é proficiente no idioma. Então foi aí que eu comecei a pensar, puxa, mas então os hispanos também precisam de espiritismo em inglês? E foi aí que a gente começou a fazer esse trabalho e mais se dedicando a essa difusão do espiritismo em inglês também, por causa dos hispanos, então não foi nem por causa de ficar pensando só diretamente nos americanos.